questão estética do patrimônio histórico e que não saísse cara também, pelas questões do poder, né, de aquisitivo da população, da prefeitura e tal. Então, a gente acabou partindo para uma solução que eu vou apresentar agora a seguir. Pode passar, por favor. Então, ali, um problema era que, na maioria das ruas da cidade de Iguape, não há espaço para faixa de veículos, calçada, arborização, estacionamento e ciclovia. Qual seria, então, a solução para conciliar todos esses usos? E isso ficava martelando, não chegava a uma solução viável. Um dia eu sentei e fiquei observando. Fiquei observando as pessoas passarem, as pessoas andarem de bicicleta, as pessoas utilizarem a própria rua em vez da calçada. E foi isso, observando o próprio uso, que acabou fazendo com que eu chegasse nessa solução, né, discutir com os meus colegas dentro do departamento de engenharia e tal, e a gente acabou propondo o compartilhamento. Esse bairro é em Amsterdã, na Holanda, e eu acabei trazendo 2 exemplos de cidades que são cidades pequenas, não são muito conhecidas, porque aquela vivência ali daquele cotidiano da cidade me fez remeter a Iguape. Porque as ruas são estreitas, porque a população tem tempo, né, tem tempo para sentar, conversar, não tem pressa, né, no dia a dia da cidade. Então, a nossa proposta é inspirada nisso, né? Esse outro é no Canadá, em Alberta. Alberta tem umas ruas bem largas também, mas eles acabaram fazendo... tiraram os carros como a prioridade, né? E tornaram os caminhos mais sinuosos, o ajardinamento foi levado como prioridade, e ficou um espaço bastante agradável, né? Eu não tenho antes, mas era uma rua de avenidas largas, semáforos, e é mais ou menos isso que a gente busca para Iguape, né? Sair do foco do automóvel, até mesmo para o estacionamento no centro histórico, porque o carro parado, ele de alguma forma, ele esconde aquele patrimônio que está ali atrás, né? Então, a solução que a gente encontrou foi o uso compartilhado, limitar a velocidade em todo o centro histórico em 20 km por hora, elevar o leito carroçável das vias para nivelar com algumas das calçadas, não todas, porque algumas são muito altas, né? Elas vão continuar com desnível, que a gente aí venceria com rampas, mas a maioria das calçadas a gente conseguiria nivelar com a rua, já que o uso será compartilhado, não faz sentido a gente ter o desnível, né? Ai, não, desculpa, volta. Aí, vencer as alturas das calçadas caso a caso. No caso de Iguape, a gente não consegue fazer um projeto que seja padrão, né? Então, limita em 20, o nível de 20 centímetros de altura e vai nivelando as calçadas. Porque como as calçadas são tombadas, a gente vai ter que estudar caso a caso. Não é um projeto que você começa e termina com um único padrão, né? Você vai ter que estudar realmente, caso a caso, vai estudar o uso, né, dessa calçada, porque em alguns casos as calçadas são de uma residência, em outros casos são de um restaurante que poderia se abrir para a área externa, como à noite acontece, né? Aí diferenciar os usos pelo desenho, textura ou cor do pavimento, que é esse uso compartilhado, porém com uma diferenciação para dar um pouquinho de conforto para quem estiver a pé ou de bicicleta. Priorizar o pedestre e a bicicleta, que é muito utilizada, para quem não é aqui de Iguape,
Hoje é um dia um pouco atípico por causa da chuva, mas nas guias da cidade você vê muitas bicicletas paradas. Em alguns casos a calçada é estreita, você vai passar, o guidão atrapalha, você tem que passar de lado porque não consegue. Então, além do uso da bicicleta, tem que também ter o estacionamento para ela, que são os bicicletários, né? Aí tá, criar os bicicletários. E aí, como solução para as áreas comerciais, são a criação de parklets comerciais, que aí o próprio comerciante poderia entrar com um projeto individual, a prefeitura faria um padrão do que seria esse espaço que ele ocuparia, né? Então, delimitar a medida máxima e fazer uma análise também caso a caso, né? Da utilização desse parklet, porque aí a população começa a se apropriar novamente da rua, porque houve, né, esse processo de deixar que os carros tomassem conta, mas, na verdade, o centro histórico precisa ter o pedestre e a bicicleta como prioridade. O projeto individual caso a caso, né, não linear, tentar seguir esse desenho original do centro histórico, que se vocês observarem um mapa dele, mais à frente ali a gente tem um mapa, você percebe que as ruas são caminhos, elas não são vias rápidas, retas de acesso, né? São bem mais sinuosas do que as ruas de uma cidade pós-revolução industrial. Então, a ideia é fazer com que esse caminho seja mesmo sinuoso, não com um caminho reto a ser seguido. Um estudo da demanda por utilização do espaço em questão, que é a questão de se é comercial, se é um restaurante, né? E aí tentar autorizar esse uso do espaço público, e a valorização das árvores existentes, que aqui bem no centro a gente tem poucas árvores, mas quando você começa a passar do centro para a área envoltória, aí você começa a ver mais árvores na rua. E hoje a gente tem um problema que as pessoas vão na prefeitura pedir autorização para derrubar aquela árvore porque a raiz está levantando a calçada e porque vai derrubar o muro, porque suja muito a calçada, vai cair em cima da casa. Então, tem ainda existe uma cultura de não arborizar e ainda cortar as árvores que existem. Então, nos locais onde essas árvores estiverem incomodando, em vez de cortar a árvore, a gente vai alargar essa calçada. Vai acabar com aquela vaga de estacionamento que tinha embaixo da árvore, que é bom, né, parar o carro embaixo da árvore, mas a gente vai tornar esse espaço próprio para que a pessoa sente, fique na sombra, aproveite, né, aquele frescor que só a árvore proporciona. E o incentivo a novas áreas verdes. No centro histórico é uma questão um pouco complicada, porque a gente não pode ocupar as fachadas e o espaço da rua é pequeno. Mas existem soluções que a gente ainda está pensando, mas tentar trazer mais verde, porque esse verde torna a paisagem ainda mais agradável, né? E aí teria que ser no mesmo projeto, porque você não pode fazer o pavimento sem prever essa tubulação abaixo dele, né? Pode passar. Aí a mobilidade na área envoltória, que é essa área que fica fora do centro histórico, mas ainda tem alguma restrição com relação ao patrimônio. A restrição geralmente é a altura das construções, que não pode ser acima de um determinado padrão que o IFA e o CONDEFA determinam, e o uso do tipo de telha e os materiais. Mas as outras condicionantes são mais da própria legislação municipal, que aí são as questões de recuo, que no centro histórico não existem, né? As construções são alinhadas,
na área envoltória você já tem o recuo, então você já pode ter um jardim, você já pode ter uma árvore, e a ideia é incentivar isso, porque a mobilidade passa pelo conforto, né, que é aquilo que a gente falou. Aí, novamente, o projeto individual caso a caso, porque na área envoltória ainda existem algumas construções que não são tombadas, mas que a gente pretende preservar, né? Então, a gente pretende valorizar, a gente pretende dar uma condição. O estudo da demanda por utilização também do espaço. Aí, se a pessoa tem uma garagem, tem que ser estudada a calçada sem que aquela construção da rampa do estacionamento forme uma barreira para quem está passando na calçada, né? Então, tudo isso a gente tem que tentar trabalhar. O incentivo a novas áreas verdes, como eu tinha dito anteriormente, valorizar também e propiciar para o pedestre e para os ciclistas mais segurança e mais bolsões de estacionamento para suprir a demanda do centro, porém sem priorizar carros, e sim pessoas. No momento em que a gente tirar a maior parte dos estacionamentos do centro, talvez até implantando uma zona azul, não sei, isso já houve um projeto anteriormente, houve muita resistência da população e ficou um pouco esquecido. Mas até o próprio Tony falou aqui, uma das coisas que ajuda a evitar a circulação de veículos no centro é o próprio a zona azul, né, o estacionamento pago. Esses bolsões, eles, nesse caso, não seriam pagos, né, só os do centro que seriam pagos, e no centro diminuiria muito. Assim. Eu fiz o primeiro piloto ali, que seria no trecho da 9 de julho, entre o posto de gasolina e a prefeitura. Naquele pedaço, eu só coloquei 3 vagas de estacionamento. E as 3 vagas são em frente aos prédios que são da década de 50, 40, que já é uma época em que existiam automóveis. Então, eu tentei fazer essa escolha do local para que o carro parado na frente do imóvel não fique fora de contexto, né? Então, você vai colocar o carro parado em frente a uma casa da época colonial, não tem muito a ver, né? Então, eu tentei fazer esse cuidado ali no primeiro trecho, e a ideia é fazer isso em todo o centro. Esse é o mapa que contém o centro e o Rossio, né? Aqui a gente vê que as ruas são bem sinuosas, né? Aqui você tem mais sinuosidade. Essa já não é tanto, mas você percebe que diferencia do restante da cidade. Então, esse trecho a gente tentou fazer o mais próximo daquela característica europeia que existe em Portugal, né? Que são as cidades mais constituídas antes da época industrial. Falando de mobilidade, a gente não pode deixar de falar do contexto da cidade fora do centro histórico. Então, a gente tem um problema que são os caminhões, que até o Tony já havia adiantado. A maioria dos caminhões que passam pelo centro histórico, não por dentro dele, mas muito próximos, em alguns casos, cortando prédios grandes e de importância histórica, né? O caminhão vem da entrada da cidade, pega a Adhemar de Barros, e muitos deles viram aqui, que já é uma quadra do foco, né? Da Basílica e tal, e vão para a Ilha Comprida. Ilha Comprida gera um tráfego pesado e que prejudica as construções. Então, a ideia é afastar isso do centro histórico, fazendo através do valo, que é aquela linha vermelha, e pela Princesa Isabel, que ainda é próximo, mas
já afasta um pouco do foco principal, né? A via é um pouco mais larga. Então, a ideia é tentar afastar e fazer caminhos obrigatórios para esses caminhões, porque na Ilha Comprida a construção civil é muito forte. Então, o que passa de caminhão, de material de construção, de aterro, porque lá não tem aterro, aterro vem de fora, pedra, o lixo da Ilha Comprida passa por aqui para ir para Caieiras, como o nosso também, porque aqui não tem lixão. Então, tudo isso passa muito perto do centro histórico. E isso é uma preocupação nossa, que está em estudo também para o nosso plano de mobilidade urbana, que a gente está tentando fazer esse ano. E foi pensado essa solução para evitar o tráfego no centro histórico. E aí as ciclovias. Nesse mapa, a gente vê em vermelho, que é onde a gente hoje tem ciclovia, né, dividida, com um canteiro dividindo da via principal. Em azul, é onde a gente faz a proposta de ciclofaixas. E em amarelo, é a proposta das ruas compartilhadas no centro. Então, de toda a cidade, a gente tem uma ligação com o centro. Aqui pelo Rossio acabou faltando, mas a bicicleta passa pela passarela, não andando, né, porque é proibido, a pessoa passa empurrando, mas ela vem para o centro, acaba vindo para o centro. Então, a solução pensada é mais ou menos essa. Afastar o tráfego pesado do centro e tentar ligar o máximo possível a cidade com as ciclovias, que é o principal meio de transporte na cidade, né? O Tony comentou até da mobilidade urbana do transporte coletivo. Também a gente tem nesse plano de mobilidade urbana a ideia de fazer a maior parte das linhas com ônibus pequenos, micro-ônibus, que é o mais adequado para as nossas ruas estreitas, né? Acho que é isso, pode passar. Nesse mapa, a gente colocou a proposta da rede elétrica subterrânea, né, ou enterrada. Por que ela se estende até próximo ali do mercado Nova Vida? É porque aquela é a entrada da cidade, né? Então, a gente vê as pessoas chegando em Iguape sempre por essa entrada. E a ideia é que a gente valorize a visão da torre da igreja o máximo possível. Então, quanto mais a pessoa conseguir de longe enxergar a torre da igreja, melhor. Então, por esse motivo, no projeto, a ideia é estender esse enterramento da rede elétrica mais para longe, até onde a gente tem a visão da torre da igreja, né? Pode passar. Aí aqui é o desenho da solução, né, que a gente está estudando e que a gente abriu aqui para debate, para a gente melhorar, porque todo projeto que é discutido, que é aberto para sugestões, a tendência é que ele evite erros, né? Então, quanto mais pessoas você escutar, melhor. Os erros diminuem, geralmente. Isso é muito estudado na Faculdade de Arquitetura. A maioria dos trabalhos a gente faz em conjunto, porque é uma característica já muito conhecida. Quando você faz outras faculdades, às vezes passa também por isso, mas na arquitetura é muito forte. Aqui a gente tem assim, a altura, que seria da prefeitura, do prédio da prefeitura, né, de 2 pavimentos, e ali a altura da Ciguape. Ali naquela quadra, a calçada da prefeitura é bem... Vocês viram como balançou? Foi o caminhão que passou ali, não sei se vocês repararam. Isso aconteceu várias vezes hoje na apresentação. Então, vocês imaginam para um prédio onde não existe fundação profunda, né, a fundação era mais superficial, esse balanço acaba... E é por isso que a gente tenta afastar os caminhões. Então, a calçada da prefeitura ela é mais alta, a de lá tem um desnível de 20 a 25 centímetros, dependendo
do lugar que você está. Então, a solução... Aqui a gente colocou o desenho com uma grelha central, contínua, para captação de água. Ela pode ser tanto central, como pode ser nas laterais, né? Então, manter mais ou menos o desenho de hoje, só que subir o leito da rua, que hoje seria mais ou menos aqui, e manter a captação de água nas laterais. Eu acabei mudando esse desenho, né? Nós mudamos de última hora, porque existe a questão da fiação enterrada. No momento que a gente deixasse a fiação mais central, os postes ficariam para cá. Então, você acabaria gastando mais fiação, mais condutores para essa eletricidade. A ideia, como a fiação é sem enterrada, é que os postes sejam ou postes do tipo desses da Praça da Basílica, né, que remetam um pouco aos lampiões, ou a iluminação direto dos casarios, que são os lampiões. Mas a questão dos lampiões é difícil porque você acaba tendo que interferir no bem privado, né? Então, você acaba tendo que conversar com o proprietário e tal. Algumas casas estão abandonadas, infelizmente. Então, acabei usando como exemplo principal o poste assim. Nesse caso, a gente tem a calçada de pedra, ela tem mais ou menos 1 metro de largura. Em alguns lugares, ela fica com 1,10. 1,10 você até consegue passar com uma cadeira de rodas, mas não numa distância muito longa. Mas as calçadas são muito irregulares, então, para você subir e passar nesse nível, fica difícil. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma área de pedestres e acessibilidade além da calçada. Então, vai ter uma delimitação da via onde o carro passaria, que seria mais ou menos aqui do poste até aqui, onde ficaria a grelha mais ou menos centralizada, né, a grelha de captação de água pluvial. E do lado do poste para cá, o poste já serviria um pouco como delimitação da área do pedestre, né? Então, do poste para cá ficaria um pavimento, que pode até ser um pavimento mais liso, a gente não tem certeza se faria essa diferenciação, ou se só usaria uma cor diferente, ou um desenho diferente do pavimento. Esse pavimento da via, da rua, a nossa ideia é usar o bloquete do tipo do intertravado, como esse aqui da Princesa Isabel, só que o retangular, sem as esferas, sem as facetas, né? Ele retangular para remeter um pouco ao paralelepípedo. Então, a gente teria buscando assim, né, lá atrás o que era mais utilizado nas vias. Pode passar? Eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas a gente vai passando. Nesse caso, do lado de cá, são as rampas de acesso para os prédios públicos. Essas rampas seriam em metal, porque elas são removíveis. Então, você não concreta em cima da calçada de pedra, a menos que seja uma calçada que já não é de pedra. Aí a gente pode autorizar a rampa em concreto. Do lado de lá, a gente tem a rampa com guarda-corpo. O guarda-corpo, a nossa ideia é que seja em aço inox, porque a madeira ela dificulta muito na confecção, né? Porque para esse tipo de guarda-corpo acessível, você tem que ter a mão livre, sem interferências, para a pessoa ter que, no que está subindo, mudar a mão de lugar, porque uma pessoa com a mobilidade reduzida, ela pode, de trocar a mão, ela pode cair. Então, a ideia é que seja dessa forma, que é dentro da norma, né, a BNT, para acessibilidade. A gente tem as mini praças, que eu chamei, né, que são os espaços com bancos, com vasos. Nesse caso aqui do cantinho, a gente tem as mesas, porque tem um café aqui.
Então, a ideia é que, em frente aos comércios, onde tem né, consumo de alimentos, enfim, que a gente possa ocupar a rua. Aqui está em verde essa faixa, né? Mas verde é uma cor utilizada assim para o pedestre, mas não que seja verde, seja pintado de verde, é mais para a gente diferenciar aqui na apresentação. Provavelmente a minha ideia é fazer essa parte um pavimento liso, que aí você consegue passar com uma cadeira de roda sem que ela fique trepidando, com um carrinho de bebê ou mesmo uma bengala, e aí tenha uma utilização mais segura, né? Aqui a gente vê, a rampa tem um lado só, né, de subida, e aí ela chega já no mesmo patamar do comércio. Então, essa rampa de cá, como essa calçada, no caso, é em pedra, ela é em metal, e aí a pessoa desse patamar já acessa a altura da porta. Então, um projeto desse, não tem como você fazer o projeto falando a rampa vai ter 30 de altura. Não, cada caso é um caso, porque a calçada em alguns lugares tem 50, em outros tem os 50 da calçada e mais 20 da soleira da porta. Em alguns casos não tem 20, tem 10 a soleira da porta. Então, é caso a caso mesmo. Uma visão de quem está chegando da rua, né? Esse é um projeto que não conseguiu ser renderizado, tá, gente? Então tem uma cara de desenho, assim, não tem cara de foto. Mas a ideia é que ele fosse parecendo uma foto, mas não deu. Então a gente ficou com a cara do desenho mesmo. Aí a gente mostra ali o ciclista no mesmo espaço do carro. Nesse caso, da 9 de julho, a gente não conseguiu, pelo espaço que a gente tem, separar uma ciclofaixa da faixa de veículos. Tem algumas ruas que a gente consegue fazer isso, aonde der, a gente pretende realmente separar, nem que seja com um tipo de pavimento. Mas, nesse caso, eles andam mesmo na mesma faixa e com limite de velocidade em 20 km por hora. Pode passar. Mais uma vista, né, aí de frente. Pode passar? Aqui é o exemplo lá em Salvador, né, que até já foi mostrado antes, que está no caderno de mobilidade do IFAM. E aqui a gente vê o guarda-corpo em aço inox. Por que o aço inox? Né? Porque ele é mais resistente, porque ele atende à norma. E a gente tem um conceito assim, em algumas coisas que não necessariamente você precisa imitar o antigo. Você, em alguns casos, você pode realmente mostrar que aquilo é uma intervenção nova, que no caso é o caso do guarda-corpo. Aí mais uma foto em Salvador. Graças a Deus a gente não tem essas ladeiras, então ficou um pouco mais fácil de resolver, porque com ladeira eu acho que ia precisar de 30 anos, não 10. Pode passar? Acabou. É isso aí.